Com a especulação imobiliária que não para de fazer aumentar os preços das rendas, há quem não veja outra solução senão voltar para a casa dos pais. A Record TV falou com uma jovem que deixou a família para viver num quarto em Lisboa, mas menos de um ano depois não viu outra hipótese, senão regressar à casa da mãe. Os preços não param de aumentar. Hoje em dia, conseguir um quarto em Lisboa já custa quase um salário mínimo. Se for um quarto individual, pode até custar mais. Tentar arranjar um apartamento na capital por um preço justo parece um sonho quase impossível. Percorrendo os sites de aluguer de quartos e casas, é possível perceber que todos os dias os preços aumentam mais uns euros. De acordo com um estudo da agência Centro e 21 Portugal, em julho a renda média em Lisboa superou os 1.400 euros e quase atinge o salário médio bruto pago em Portugal, que de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre do ano está nos 1.539 euros. Cada vez mais os jovens não veem outra opção senão regressar à base. Foi o caso de Sandra. Aos 27 anos tem trabalho e ordenado fixo, é gestora de redes sociais e quando atingiu a estabilidade financeira decidiu lançar-se ao mundo e tentar viver sozinha. Quando comecei a procura, começou-me a cair a ficha de que o mercado estava com preços muito altos e de facto que ia ser mais difícil do que eu pensava. Fui para Benfica, dividir uma casa com cerca de 6 pessoas. E quanto é que estavas a pagar? 450, com contas incluídas, mas 450 por um quarto, e que era uma casa antiga, portanto, em termos de condições também houve lá alguns problemas em termos de infiltrações, paredes com tinta a cair. A viver na casa há apenas um mês, Sandra percebeu que tinha de sair e procurar uma alternativa. De Benfica mudou-se para a Parede, em Cascais, novamente para um quarto, mas desta vez numa casa com menos pessoas. Ainda assim, a nova casa também tinha um ponto negativo. Nós só podíamos ficar lá 6 meses. Porquê? Porque a senhoria da casa para onde eu fui viver não alugava a casa no verão. Ou seja, nós tínhamos 6 meses para, entretanto, encontrar outra opção. E não encontramos. 6 meses a percorrer sites de aluguer de quartos e não apareceu nenhuma opção que a encaixasse no orçamento. Sandra não viu outra alternativa a não ser voltar a viver com a mãe. Apesar da frustração, a jovem tenta ver a situação pelo lado positivo. Não há de ser o fim do mundo, tenho o privilégio de ter um sítio para onde voltar, neste caso a casa da minha mãe. Há que lutar aqui um bocadinho com esta ideia de ser um passo atrás que eu sinto que estou a dar, mas por outro lado vou tentar aproveitar para juntar dinheiro e ir procurando outras opções que me sejam mais favoráveis. Sandra destaca ainda o facto de nenhum dos senhorios com quem lidou ter feito contrato ou passado recibos das rendas que pagou, o que fez com que nunca possa declarar nem receber benefícios das despesas que teve. Esta é a realidade de muitos jovens em Portugal que têm de se sujeitar à economia paralela para conseguirem viver na capital ou pelo menos nos arredores. Em termos de motivação está a ser um bocadinho difícil porque é muito frustrante saber que vou ter que voltar à realidade, procurar e encontrar a maior parte das opções não serem favoráveis, a quantidade de rendas adiantadas de calções que se tem que dar para conseguir alugar um quarto. Sandra diz ter tentado concorrer a programas de apoio à habitação, mas até agora sem sucesso. Por agora vai continuar à procura de quarto enquanto vive em casa da mãe. Para dia 30 está agendada nova marcha pela habitação em diversas cidades do país, como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro e Faro. Sandra vai lá estar. A campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19 arranca na sexta-feira, mas o Ministro da Saúde admite dificuldades nos primeiros dias de vacinação. A Associação Nacional de Farmácias diz que pode haver constrangimentos até 16 de outubro, devido a um atraso na produção. Ainda que possa haver a hipótese de a data de vacinação ser adiada, há vacinas para todos. A garantia foi dada pelo Ministro da Saúde esta segunda-feira, depois de as farmácias terem dito na semana passada que não tinham vacinas contra a gripe e Covid-19 suficientes para os agendamentos. A campanha de vacinação vai arrancar esta sexta-feira e a Associação Nacional de Farmácias, apesar de reconhecer que a campanha comece sem vacinas para todas as pessoas elegíveis, prevê que cheguem mais doses até ao dia 16 de outubro. Nós temos quase 200 mil vacinas para começar a vacinação a partir desta sexta-feira, no dia 29 de setembro, e depois, paulatinamente, dias depois e ao longo das próximas semanas irão chegar as restantes doses. Portanto, de facto, nós na primeira semana não temos todas as vacinas para administrar,
mas prevemos que na semana de 16 de outubro, ou seja, na terceira semana da campanha de vacinação, já tenham chegado ao país bastantes vacinas que, no fundo, vão permitir acompanhar aqui, no fundo, a cadência com que as farmácias vão conseguir proceder à administração das vacinas e que já não haja constrangimentos do ponto de vista do agendamento. Manuel Pizarro justifica que o atraso está relacionado com a produção da nova vacina para combater as novas variantes da Covid-19, que só foi aceite no final de agosto, mas a Associação das Farmácias tem uma versão diferente. E isto tem a ver precisamente com a cadeia de abastecimento mundial. Houve de facto um atraso da produção que depois dita, no fundo, o atraso na distribuição e na entregas das diferentes tranches aos diferentes países. Estamos, enquanto país, a pressionar também o próprio Laboratório da Indústria Farmacêutica para que as doses para Portugal sejam libertadas o mais rapidamente possível, mas percebemos que é um processo que visa, no fundo, gerar equidade ao nível do acesso das vacinas por parte dos diferentes países e, portanto, é natural que venham em tranches à medida que há capacidade de produção. Por esta altura, há já mais de 2.300 farmácias inscritas para administrarem os fármacos. Os utentes do Centro de Saúde de Marvila, em Lisboa, têm ido de madrugada para a porta da unidade para conseguirem uma consulta. O PCP esteve esta manhã no local, ouviu as queixas dos utentes e deixou críticas ao governo. O sol ainda não tinha nascido e a fila já ia longa à porta do Centro de Saúde de Marvila, em Lisboa. O primeiro utente chegou esta terça-feira por volta das 5h30 da manhã para tentar ser atendido. O Centro de Saúde foi inaugurado em janeiro para atender os 25.000 utentes da freguesia, mas por causa da falta de recursos humanos, 14.000 pessoas continuam sem um médico atribuído. O secretário-geral do PCP deslocou-se à unidade de saúde para ouvir as queixas dos utentes que estavam à porta e alguns disseram que esta foi já a segunda madrugada em que se deslocaram ao local para terem uma consulta. Além da falta de profissionais, houve também reclamações relacionadas com a falta de serviços e condições em que esperam pela abertura das portas às 8 da manhã. Paulo Raimundo aproveitou a visita para deixar críticas ao governo, acusou o ministro da Saúde de querer desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e diz que Manuel Pizarro devia criar condições para os médicos se fixarem no SNS. O Ministro da Saúde tem um projeto, que não é pôr isto a funcionar, é desmantelar estes serviços. Falta, por exemplo, duas coisas fundamentais. Primeiro, respeito pelos profissionais, que é uma coisa que não tem havido. E segundo, falta criar condições também financeiras que permitam a sua fixação. Por exemplo, nós propomos 50% de majoração para aqueles médicos que decidam ficar no Serviço Nacional de Saúde. Majoração salarial. É uma medida concreta. Não é agora a propaganda que o Governo vem fazer nestas negociações, que diz que vai dar 33% de aumento, mas depois vamos ver no concreto e isso não tem nada a ver com a realidade. A Comissão de Utentes de Marvila marcou um cordão humano pela defesa do direito à saúde para esta sexta-feira.